Aula número 5, Matemática, quinto ano, professora Silvia Andrade. Hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre as fração, né? Entendendo aí a forma de representar as frações. Um dos usos da fração é representar as partes em relação a um todo. Então, eu uso a fração para me dar a ideia fracionada, né, quando eu divido uma figura, quando eu estou retirando a parte de um alimento. Por exemplo, nós temos aqui uma figura, um círculo, que eu dividi ele em 4 partes. Então, para representar a fração, eu tenho o numerador e o denominador. O numerador, ele me dá a ideia da parte retirada. E o denominador é aquele que eu divido em 4 partes. Então, nós temos aqui frações que mostram esses exemplos, né? Um outro círculo, do qual eu colori uma parte, então 1/4. Outro que eu dividi em 8 partes iguais, no qual eu colori 2 partes, então eu leio 2/8. Nesse outro desenho, 1/4, porque a parte colorida, 1, dividida em 4 partes iguais. Aqui a mesma coisa, eu dividi em 16 partes iguais e colori 4. Então, o 4 é a parte que eu vou representar, né, da relação um todo, né, do meu desenho. Os termos da fração. Então, nós temos aí os termos da fração, né? Ela é representada pelo numerador e pelo denominador. O numerador é o que fica em cima do risquinho, né? Que é a parte que numera o que eu estou representando do meu todo. E o denominador é a parte que fica do lado de baixo, pelo qual a figura, né, foi dividida. Eu tenho aqui, ó, um círculo dividido em 2 partes. Então, essa fração é 1/2. Por quê? Eu tenho uma parte que eu colori e meio, porque o meu desenho foi dividido em 2 partes iguais. A mesma coisa no segundo desenho. Eu tenho um desenho, um círculo de 4 partes, né? 1, 2, 3, 4, que vai ser o meu denominador. E 2 partes, que é a que eu colori, a que eu vou retirar. Aqui eu tenho 8 partes, eu colori 4, então 4/8. Então, 1/2, 2/4, 4/8. A mesma coisa tem esse exemplo aqui, ó, 1/4. A parte, né, de um todo que eu vou tirar é 1, o meu numerador. Todas as partes que eu dividi, né, a quantidade total de partes que eu dividi, 4 partes. Então, eu leio 1/4. 1/2, o numerador é o número 1, né, aquele que numera a quantidade que eu estou marcando, tirando ou pintando. Número 2, a quantidade que eu dividi todo esse desenho. Os tipos de frações. Nós vamos ter frações próprias, impróprias, aparentes e mista. Então, vamos lá. As próprias é aquelas que vai aparecer o numerador é menor. Então, eu tenho 3/5, 1/2, 15/26. Então, olha para vocês verem, o numerador, o que fica na parte de cima, ele é menor. Nas frações impróprias, vai ser diferente. O meu numerador vai ser maior e o meu denominador menor. Então, eu tenho aí 8/5, 13/6, 29/12. Nas frações aparentes, onde o numerador ele é divisível pelo denominador. Então, esse número de cima, ele é divisível, né? Eu posso dividir 8 por 8, que dá 1. Posso dividir 6 por 2, que dá 3. Posso dividir 10 por 5, que dá 2. Continuando aí os tipos de frações, aqui nós temos alguns exemplos, né? E aqui acrescentou as frações mistas, que vai ser uma explicação diferenciada. Existem 4 tipos de frações, né? De fração: própria, imprópria, mistas
e aparentes. Então, vamos lá, nas próprias. Então, como eu já falei anteriormente, né, nas próprias, o numerador, ele é menor, né, dando a sequência aí. Então, eu tenho aqui 5 oitavos, né, a minha figura dividida em 8 partes, que denomina, né, 8 partes, e 5 que eu colori, né, 5 partes que eu posso estar retirando. Então, 5 oitavos. Então, essa aqui é um exemplo de fração própria, com o numerador menor. Nas impróprias, né, nós vamos ter aí o numerador maior ou igual. Aqui nós temos um exemplo, ó, 2 meios. Ele é igual, o numerador é igual ao denominador, porque ele também é divisível. 2 eu divido por 2, dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Aqui também eu tenho um tipo de fração imprópria, que é o numerador maior. Também ele é divisível. 8 eu divido por 4, dá 2. Então, é um exemplo também. Frações mistas são constituídas de parte inteira e parte fracionária. É esses exemplos aqui, ó. Eu tenho uma parte inteira e 2/5 da outra. Então, aqui é um exemplo disso para mostrar, basicamente, uma parte inteira, né? E 1/4 da outra. Então, representando 4, aqui eu leio assim, 4 inteiros e 1/6, 5 inteiros e 2/4, 2 inteiros e 2/7. Então, na fracionária, né, que vai ser conhecida como frações mistas, nós vamos ter aí a parte inteira e depois a fração. Nas frações aparentes, são frações cujo numerador é múltiplo do denominador. Esse exemplo também, embora seja fração imprópria, ela também é conhecida como fração aparente, porque o 8 é divisível por 4. Então, vamos lá. Frações próprias, outro exemplo, 3/4, meu numerador é menor. Frações impróprias, 5/3, o meu numerador aqui já é maior. Frações mistas, eu tenho a parte inteira e depois 2/3. Continuando aí, como que eu leio as frações? Porque tem casos específicos, né? Então, vamos lá. A gente repete, né, a forma escrita do número, ó, 1/2, e a gente vai mudar a parte do denominador. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Depois mudando, 3/2, 4/3, 10/4, 2/5, 20/6, 15/7, 11/8, 12/9. A partir do 10, nós vamos acrescentar, né, avos na palavra. Então, vamos lá. A partir do 10º, o denominador é lido na sua forma tradicional, acrescentando a palavra avos. Então, eu tenho 2 11avos, né? Então, eu lembro de colocar a vírgula, ó, 2,11 avos. 3 12avos, 5 13avos, 1 14avos. Lembrando que depois do 10º, né, nós vamos estar colocando a palavrinha avos. Partes que a unidade é dividida. Então, nós temos aí as partes, né, que é dividido, que é o nosso denominador. E nome de cada uma das partes, né? Como que eu vou pronunciar? O 2, eu falo meios. O 3, terços. O 4, quartos. O 5, quintos. O 6, sextos. O 7, sétimos. O 8, oitavos. O 9, nonos. O 10, décimos. O 11, onzeavos. O 12, dozeavos. No caso de 100, centésimos. No caso de 1000, milésimos.
como se lê algumas frações. Então, vamos lá. 8 décimos, 9 dozeavos, 9 sextos, 20 centésimos, 2 milésimos, 5 inteiros e 8 décimos. Nós vamos fazer atividade de fixação para reforçar e fixar essas atividades, como que a gente lida com as frações, ok? Bye, bye!